Minha gente, a chegada de um bebê ao mundo é um momento inesquecível e carregado de expectativas e dúvidas para todas as mulheres. E como estamos num contexto muito especial de Natal, vamos falar sobre os mais variados tipos de parto. Sabemos que é um momento muito especial, tanto para a saúde da mamãe como do bebê. E nada melhor do que receber orientações para que esse momento seja realmente muito especial, não é mesmo? E para nos ajudar, para ajudar você nessas importantes decisões, nós convidamos, para entrar aqui na Salinha da Saúde, ela que é médica obstetra e ginecologista de origem árabe, a doutora Khadija Frois. Doutora Khadija Frois, boa noite e bem-vinda. Boa noite. Espero que tenha acertado o seu nome, né? Acertou. Acertei, doutora? Só que não sou árabe. Ah, é de origem? É de origem árabe, mas é eu... de origem árabe, então, sou né? nordestina. Da onde? Maranhão. De Maranhão, olha. Obrigado, Maranhão, por ter emprestado a doutora Khadija conosco aí, que maravilha. Doutora, então, ou seja, existem vários tipos de parto. Vamos dizer assim, as pessoas às vezes até confundem muito, né? Porque existem várias denominações para alguns tipos de parto. Mas, na verdade, a gente parte de dois tipos de partos essenciais, que é o cirúrgico, que seria a cesariana, e o normal, que seria quando o bebê passa pelo canal vaginal. Isso seria aquilo que se chama o parto natural, né? O parto normal. Normal. Vou explicar tudo isso. Viu só, gente, como tem um programa Saúde e Fé que é importante? Porque aqui, né, a gente vai tirar todas essas dúvidas. Eu já sabia, mas eu fiz questão de provocar justamente para você perceber que existem variações, denominações, nomes, enfim, que hoje, se tinha confusão, não vai ter mais. Doutora, sente-se, por favor, doutora. Obrigada. Seja muito bem-vinda, doutora Khadija Frois, obstetra e ginecologista, já se encontra aqui. E como nós estamos ao vivíssimo, minha gente, é para você participar, para você interagir. Então, experimente. 0300 210 1210. O nosso WhatsApp é 12 3104 1212. Eu já decorei. 12 3104 1212. Você já decorou também? Anota aí para você mandar a sua pergunta, o seu pedido de oração. Vai ser uma alegria tão grande a gente poder interagir com você. Então, doutora, vamos começar. Vamos começar pelo parto que você falou natural, né? Tá. Então, como eu falei, a gente tem o parto cirúrgico, que é a cesariana, e o parto normal, né? Que é o parto vaginal. Nesse parto, o parto natural, o que seria? É quando o parto normal, ele ocorre sem nenhuma intervenção. Tá. Ele ocorre naturalmente, respeitando a fisiologia, a natureza da mulher, como uma mamífera, né? Que ela é capaz, né? Toda mulher, a maioria das mulheres é capaz de parir, né? Então, o parto natural é isso, é um parto em que o médico não precisa, o médico ou a parteira não precisa fazer nada. O bebê, ele nasce naturalmente, né? O parto normal, o parto natural é um tipo de parto normal. Né? Só que o parto normal, ele pode ter intervenções. A gente está com a tecnologia aí para isso, né? Às vezes a mulher, ela tem muito medo da dor do parto, né? Então, existem recursos, existe a analgesia de parto, que é uma anestesia que você pode fazer no momento que a mulher começar a ter muita dor, e aquilo ali pode aliviar a dor. Então, é um tipo de intervenção. Existem algumas intervenções que às vezes são até desnecessárias, né? Que, infelizmente, na nossa prática obstétrica, a gente acabou aprendendo muito a intervir para acelerar o trabalho de parto. E isso, graças a Deus, ultimamente tem, através do parto humanizado, né? A gente tem diminuído essas práticas, essas intervenções em excesso, sem necessidade, né? E o que seria o parto humanizado, né? Na verdade, o parto humanizado, ele não é um tipo de parto, ele é um tipo de assistência, né? Por quê? Porque até mesmo uma cesariana, uma cirurgia, pode ser humanizada. Qual que é o princípio do parto humanizado, da assistência humanizada? O princípio principal é o protagonismo da mulher. Né? Ou seja, é a mulher que vai decidir o que é melhor, quais são as preferências dela ali para aquele parto, quem é o acompanhante que vai ficar com ela, se ela quer a posição que ela quer ter o bebê, não precisa ficar deitada com as pernas para cima,
porque essa posição, na verdade, é até uma posição que não é muito boa para o bebê e para a mãe, não é fisiológica, né? Você vê que os animais, ninguém pare deitado, né? Okay. A maioria dos animais pare de cócoras ou em pé mesmo. Então, a mulher é a mesma coisa. A gente também é animal, né? A gente também é bicho. Então, para parir, a gente deveria respeitar essa fisiologia natural do parto, né? E então o parto humanizado é isso. O primeiro princípio é respeitar o protagonismo da mulher. Okay. A mulher é que vai definir, lógico. Para isso, ela precisa se informar. Então a mulher tem que estudar, ela tem que entender como que funciona todo o processo de parto, porque o médico, no parto humanizado, na assistência humanizada, o médico ele não é o detentor do conhecimento. Ele transmite esse conhecimento para o casal, para que o casal possa conseguir escolher se quer uma analgesia, qual a posição que eu quero parir. E para escolher, ele precisa saber o que é melhor para ele. Se é melhor cesariana, se é o parto normal, né? Então, o princípio do parto humanizado é isso. Então, na verdade, todo parto deveria ser humanizado, né? E logo, além disso, né, tem a parte do acolhimento, do ambiente, que é um ambiente mais tranquilo, mais escuro, com uma musiquinha, se a mulher quiser ter uma musiquinha ali. Mas isso não é o principal do parto humanizado, que as pessoas às vezes acham que né? Um parto na água, um parto em casa. Uma vez me falaram assim, ó, gente, né? Quando você entrevistar alguém do Maranhão, se prepare, porque fala muito. Tô falando muito, né? Não, fala bem, claro. Mas é um tema que tem muita coisa para falar mesmo. Mas que legal, é gostoso de ouvir, é gostoso de ouvir. O sotaque também, né? É gostoso de ouvir, assim. Mas assim, doutora, vamos assim, a senhora deu tantas informações valiosíssimas, quem está em casa assim, sabe que aproveitou todas elas. Mas assim, vamos lá. A moça, a mulher, a futura mamãe descobriu que está grávida, enfim. De repente já começa, a cabeça voa, vai lá na frente, ela já está falando do nome, enfim, se é menino, se é menina, ela está, né, voando com a imaginação, enfim. Mas também chega o momento, né, que ela ouve, que ela pesquisa, enfim, e aí, puxa vida, tem todo esse estigma da dor, né? Principalmente o medo de sentir dor. A gente sabe as contrações, a gente sabe que o nosso corpo, a elasticidade do corpo, enfim. E aí, assim, não, eu não quero parto natural, normal, Deus me livre, eu quero cesárea porque esse Deus me livre. E aí, doutora, assim, isso, há um incentivo para se pensar nisso? Há uma propaganda de que a dor é ruim, né? Dor é dor, a gente sabe disso. Sim. Há um incentivo porque, é aquela questão, porque muitas futuras mamães, principalmente nesse tempo moderno, ou seja, que a gente quer fugir de todo tipo de dor, né? Enfim, não sei se ela não quer, porque muitas antes mamães ganhavam em casa, doutora, em casa, e as mães assim, aquelas vovozinhas lá atrás, assim, se ufanam de alegria, de orgulho, eu ganhei todos os meus filhos em casa, né? Parto normal ali em casa, enfim. E hoje em dia é outro lado, a propaganda, ou seja, não quero sentir dor. Há uma propaganda de não sinta dor, prefira isso? Doutora? Com certeza, a gente fala que é uma medicalização do parto, né? É justamente isso que acontece, principalmente o Brasil. O Brasil, a gente sabe que é o segundo maior em taxa de cesáreas, né? Então, cerca de 85% de cesáreas nos planos de saúde, 56% de cesárea no geral. Então, assim, 2 vezes mais do que nos Estados Unidos, cesariana. No Brasil. No Brasil. Então, existe realmente um sistema cesarista que faz com que, lógico, é muito cômodo, né, para o médico, para o hospital, para o sistema todo, porque é muito rápido a cesariana. O trabalho de parto ele demora 12, 18 horas. Então, existe sim uma demonização do parto normal, né? A mulher, a gente vê nas novelas a mulher gritando de dor e aquela coisa mais, né, violenta, vamos dizer assim, né? Infelizmente existe toda essa cultura, né, para que a mulher tenha medo, né? Como mudar isso? Como mudar esse conceito? A gente tem aos poucos, né, com o princípio da humanização do parto, passinhos de formiga, com muita informação, assim, como mudar? Com informação.
Com esse programa, por exemplo, né? Por exemplo, com esse programa, né? Com programas como esse, a gente tem, hoje em dia tem Instagram, YouTube, né? Tem muitas redes sociais que têm divulgado muito o parto humanizado, que é o parto, é lógico, a dor é inerente ao processo, mas a mulher vai ter muitos recursos para conseguir aliviar esse processo de dor. Hoje em dia existe uma profissional, a doula, né? Que é uma profissional que é justamente para ajudar a incentivar a mulher que ela pode, que ela consegue, que ela é capaz, né? É claro, existem situações, doutora, assim, que isso é indicado. Agora, fala pra gente, a senhora é especialista, né? Fala pra gente em relação à saúde da mulher, né? A saúde da mulher, ou seja, a saúde da mulher em si. Os dois partos são, né, desde que nasce com vida e enfim, né? Mas assim, para a saúde da mulher, por que o parto normal, né, é mais vantajoso ou por que o parto cesariano é mais vantajoso? Então, a diferença em relação à saúde da mulher e da criança, com certeza. Sim, principalmente, para os dois, com certeza, os benefícios do parto normal superam muitos da cesariana. Primeiro porque a cesariana tem três vezes maior risco de morte. Tá? Tem cerca de 1 litro de sangue que perde mais ou menos na cesariana. No parto normal, cerca de 300 ml de sangue. E o benefício para o bebê, por exemplo, o bebê ele passa pelo canal vaginal, ele recebe todas as bactérias protetoras ali daquele canal vaginal, aquilo ali vai vai ser incorporado ao bebê, formar a microbiota intestinal desse bebê, que é completamente diferente da microbiota vaginal, da microbiota intestinal de uma cesariana. E isso vai interferir na saúde desse bebê lá no futuro, né? Em termos de doenças autoimunes, alergias, várias doenças em si. E a recuperação, né, do parto normal, que é um parto, a mulher depois que pare, ela praticamente não está normal, ela não sente dor mais, no máximo de uma laceraçãozinha ali no canal vaginal, que é super tranquila. A palavra de Deus fala que depois que a mulher, né, dá à luz, ela não lembra mais da dor, pela alegria de um novo filho que nasceu, né? Ou seja, isso é bíblico, né? Ô, diretora, eu ouvi falar que tem ligação, diretora, né? Dá tempo de atender esse bloco, né? Dá tempo. Olha, o 0300 210 1210 tá funcionando com a graça de Deus. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, com quem a gente tem a alegria de conversar? Araci. Dona Araci, seja bem-vinda. Fala da onde, querida? De Franco da Rocha. Franco da Rocha, seja muito bem-vinda. Está acompanhando o Saúde e Fé, estamos ao vivo. E qual é a sua pergunta aqui para a doutora Cádia, doutora? Então, eu queria perguntar para a doutora, eu tive 3 filhos, todos os 3 foi cesárea. Eu nunca tive parto normal, nunca tive dor de parto. E as minhas cesáreas, tudo foi de alto risco. Eu queria saber para ela por quê. Que eu nunca pude ter parto normal. Certo, dona Araci. Muitíssimo obrigado, que Deus abençoe. Bom tempo de advento, boa preparação para o Natal e vai ouvir a resposta aí no conforto da sua casa, viu? Muito obrigado, um beijo no coração, Deus abençoe, viu? E aí, doutora, ela teve 3 cesáreas. Cesáreas. Então, a gente fala que, assim, apesar de ter, né, eu não quero também demonizar a cesárea, claro. Porque a gente existem sabe situações, a cesárea salva vidas, claro, né? E ela é muito importante. Existem casos que a cesariana é necessária. Exato. Né? A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza cerca de 15% de cesarianas, né? Porque em alguns casos ela é realmente necessária, às vezes quando a placenta está baixa, quando o bebê está pélvico, até pode ter parto normal, mas assim, é um parto normal de maior risco. Quando o cordão umbilical também está... O circular de cordão não é uma indicação de cesariana, mas muitos médicos acabam, né, indicando a cesariana para assim, para paciente com a circular de cordão, mas na verdade não é uma indicação precisa. Mas existem algumas indicações, eu não sei qual foi o caso, né, da dona Araci, mas provavelmente deve ter tido uma indicação precisa e assim, antigamente, os médicos falavam que quando tem uma cesariana, teria que ter uma nova cesariana no próximo parto.
atualmente com os estudos, com as evidências científicas, a gente vê que mesmo você tendo tido 1 ou 2 cesáreas, você pode ter um parto normal depois, se tiver tudo bem com a mãe, não tiver uma outra indicação. Porque justamente se dizia isso, teve a primeira, tem que ter todas, né? Isso, antigamente se dizia isso, mas hoje em dia, ainda bem que a gente tem a medicina baseada em evidências, que a gente tem estudos científicos que mostram que os riscos de um parto normal em quem já teve uma cesariana são muito, muito baixos. Doutora, tem uma pergunta? E, aliás, quero dizer para vocês que estamos ao vivo, gente. Estamos ao vivo para você ligar e participar, viu? Então fique à vontade de você interagir e participar conosco pelo 0300 210 1210. Reforço mais uma vez o nosso WhatsApp, 3104 1212. Eu já decorei, minha gente, fácil, né? 3104 1212. Pode soltar perguntas aí, diretor. A Geórgia da Silva olha só a cidade que ela nasceu. Quem nasce naquela cidade deve ser assim, natalina, né? Porque ela nasceu em Feliz Natal, Mato Grosso, né? Boa noite, Frei, boa noite, doutora, a todos da TV Aparecida. Para se ter um parto normal, o que a mãe precisa ter ou fazer? Pergunta a Super Geórgia, doutora. Uma ótima pergunta, Geórgia. Olha, atualmente aqui no Brasil, para você ter um parto normal, a principal coisa que você tem que fazer é se informar. Informação, porque infelizmente o parto ele tem sido tirado da mulher. Tá. Né? Acaba que a mulher começa o pré-natal, ela fala para o médico que vai querer um parto normal e o médico acaba falando assim, tá bom, lá no final a gente conversa. E aí quando chega lá no final, por exemplo, principalmente agora, final de ano, os médicos acabam às vezes tendo, né, vai para as festas, viajar, acaba marcando uma cesariana antes do tempo, mais rápido. E aí a mulher acaba perdendo aquele parto normal que ela poderia ter tido, que seria muito mais saudável para ela e para o bebê. Então, por isso, Geórgia, você tem que se informar, você tem que procurar uma equipe, um médico, um obstetra que esteja alinhado com as suas expectativas, né? E se você tiver no SUS, se informar e falar as suas preferências, eu quero ter um parto normal, entender como que funciona toda a fisiologia do trabalho de parto, para que você consiga passar por esse processo de uma maneira mais tranquila, com menos medo, né? Como a gente estava falando do medo da dor, né? Às vezes a mulher tem medo da dor, tem medo do bebê às vezes ficar com alguma sequela. Então tudo isso, esses medos, eles são reduzidos quando você começa a se informar e começa a ver relatos de parto de mulheres que tiveram um parto normal com uma experiência positiva, né? Doutora, né, é claro, voltando a essa cena de um parto normal, né? Que muitos, sim, estiveram em casa, muitas mamães, avós estiveram em casa e falam isso com orgulho, como eu estava dizendo anteriormente, assim, poxa, meus filhos todos nasceram em casa. Assim. Nesse processo, a natureza é sábia, a natureza é maravilhosa, Deus é maravilhoso, né? Porque a vida, ela impera em qualquer circunstância, enfim, graças a Deus. Mas assim, até mesmo para que essa nova geração, né, que não entende muito, seja, num parto natural, caseiro, etc., porque tem a questão assim do cuidado da mulher, o sangue, placenta, cordão umbilical, como é que fica o conjunto da obra? Então, isso é mais um tipo de parto, né? O parto domiciliar, né? Atualmente, a gente tem a figura também da midwife, que é da parteira, as parteiras urbanas. Antigamente, a gente tinha, ainda tem, né? Alguns locais mais longínquos aí do Brasil, tem as parteiras ainda, né? E atualmente a gente tem resgatado essa profissão, né? A gente tem até faculdade de obstetrícia, que ela não é médica, ela não é enfermeira, ela é uma especialista em parto. Então são as parteiras urbanas. E elas fazem o parto domiciliar planejado, né? Então é um parto domiciliar em que vão ter duas obstetrizes e que são aptas a prestar assistência para a mãe, para o bebê, a ver a questão de placenta, até a prestar os atendimentos de emergência caso a mulher precise ali naquele ambiente domiciliar, né? Então, se a mulher quiser ter um parto seguro, lógico, ela tem que ser uma gestação de baixo risco, tem todos os critérios para poder conseguir ter o seu parto domiciliar, né? Então, assim, não é de qualquer jeito. Ela vê a pressão, vê a pressão, elas têm equipamentos até para respiração do bebê, se precisar. Então, o parto domiciliar planejado, se a mulher quiser ter no seu ambiente, se ela achar que a sua casa é o melhor ambiente para o seu bebê nascer,
ela tem essa opção atualmente dessas parteiras urbanas, né? Que são as midwives. Gente, eu quero perguntar para você, mamãe, como foi o seu parto? Como é que você deu à luz os seus filhos de uma maneira natural? Foi cesariana? Tem alguma história para contar? Tem alguma experiência? 0300 210 1210, viu, gente? Queremos ouvir você. Estamos ao vivo aqui, viu? Quero aproveitar, diretor, mandar um beijo para todos que estão acompanhando, mas lá em São Paulo, no hospital, acho que é o Hospital Personal, viu? Tem uma pessoa muito especial que está acompanhando. Eu esqueci o nome das pessoas que estão no mesmo quarto, entraram no hospital, tá? Acompanhando-se, porque o Saúde e Fé, doutor, impressionante como os hospitais acompanham esse programa, assim, porque tem tudo a ver, claro, um médico dando informação ao vivo, enfim. Dona Maria José, um beijo para a senhora, para suas queridíssimas amigas que estão aí. Eu anotei o nome, a Nelly passou os nomezinhos, mas eu deixei tudo no camarim, esqueci, né? Mas um beijo aí para vocês, boa recuperação para todos vocês aí, com muito carinho, viu? Saúde, né? Para recuperação e, acima de tudo, continue se cuidando, viu? Deus é Pai, Deus está cuidando de vocês. Aliás, de todas as pessoas que estão aí se tratando, marcando cirurgias, enfim, a gente está em comunhão, a gente está em oração por essas pessoas. Quantas pessoas também nesse tempo já estão marcando, né, esse momento de dar à luz, né, exemplo de Nossa Senhora, viu? A gente viu o spot bonitinho, Nossa Senhora é um exemplo, né, doutora? Sim. Um exemplo que deu. Parto natural, lindo, né? Maravilha, né? Ô, doutora, tem mais pergunta? Eu quero dar voz aqui para as pessoas, né? Aqui, quem acompanha, quem liga, quem participa, tem voz. A Caroline de Barros, de Santa Rita, do Passa Quatro, São Paulo. Caroline, um beijo para você, boa noite. Boa noite, Frei Doutora. Eu tive 3 filhas. 2 eu tive de parto normal e a terceira, quando fui ter, eu não tive a dilatação necessária. Queria saber o motivo, pergunta a super mamãe Caroline, doutora. Isso até é um caso raro, né? Às vezes, porque quando você tem 1, 2 partos normais, provavelmente o terceiro é muito mais fácil de ter. Mas às vezes acontece. Às vezes o bebê é grande, é maior do que os outros, ou às vezes até mesmo a posição da cabecinha do bebê não está de uma maneira que favoreça com que ele passe ali. Então é o famoso quando a mulher fala que não tive passagem, né? Então às vezes pode acontecer, mas isso só consegue ser diagnosticado no momento do trabalho de parto. Ok. Tá? E ali, doutora, vou colocar uma situação, de repente, até para orientar. Se ela optou pelo o parto normal, enfim, mas descobriu essa situação, se tem que levar para o hospital, como é que é? Se ela está em casa, esse parto domiciliar, que Sim. orientação que se dá naquele momento? Nesse caso, as parteiras, elas são aptas a diagnosticar qualquer intercorrência e a mínima intercorrência transferir essa paciente para o hospital. Algumas vezes essa paciente, essa gestante, ela já tem algum médico de backup, né, que fica ali, caso ela precise, né? Sabendo que ela está tendo um parto domiciliar, e se ela precisar ir para o hospital, ele vai assisti-la. Ou não, às vezes ela vai com o médico do plantão mesmo. Entendi. Né? Então é importante saber desses procedimentos todos. Mais perguntas aqui no Saúde e Fé. Aqui queremos ser sua voz, na verdade, né? A Fabiola Silva, de Resende, Rio de Janeiro. Obrigado, Fabiola. Deus te abençoe. Boa noite, viu? Frei Doutora, boa noite. Eu quero ter meu filho em casa, mas eu não sei o que eu preciso fazer para ter esse parto. A senhora poderia me explicar um pouco mais sobre esse parto domiciliar aí? Linda pergunta da Fabiola, doutora. Muito legal. Então, como eu estava explicando, né, o parto domiciliar ele é feito pelas enfermeiras obstetras ou pelas obstetrizes. Ele não é feito pelo médico CRM, ele não, vamos dizer, autoriza, que o médico vá fazer o parto domiciliar. Em casa. Mas as enfermeiras são aptas a fazer. Então, para que ela consiga ter um parto domiciliar, a primeira coisa, ela tem que procurar alguma equipe na cidade dela ou na região, né, que faça. Atualmente a gente já tem pelo Brasil muitas enfermeiras obstetras, muitas parteiras que prestam essa assistência, né? O que eu já tinha falado antes, se informar, né? Procura doulas, que as doulas elas têm muitas informações relacionadas ao parto normal, ao parto normal na região dela, né? Sabe quais são os hospitais que são mais humanizados, quais os obstetras que são mais humanizados, quais as equipes de enfermagem. Entendi. Né? Doutora Cásia,
De repente, assim, a gente sabe que nós estamos assim no acesso, né, na palma da mão do mundo inteiro através do nosso smartphone, enfim. E ali tem tantas informações. Sim. Informações para um tipo, informações para outro. O que você quiser está ali, né? E isso não gera também confusões, doutora? Que critério que a gente tem que ter? A futura mamãe que está ali pesquisando, enfim, uma hora diz uma coisa, outra hora, que critério que ela tem que ter? Isso é verdade, né? Realmente a gente tem uma confusão de informações. O que a mulher tem que procurar é assim, um profissional que seja realmente capacitado para poder ela, né, seguir, vamos dizer assim, e assim, procurar informação nesses locais em que ela realmente se identifique e seja alinhada com aquelas expectativas dela, né? Porque realmente vai ter informação para todos os lados, né? Bombardeio de conteúdo. Tem que procurar realmente um profissional que seja mais capacitado para poder ela filtrar, pegar né? Isso. Pode ler, pode assistir os filmezinhos, tem lá os vídeos, etc. Mas depois procura um profissional para filtrar tudo isso, né? Porque ele vai explicar, ele é para isso, né? Isso. Ele se capacitou para isso, né, doutora? Se quiser algumas dicas, quem vai ter parto aí, quem vai parir ali mais para frente, tem o Renascimento do Parto. Não sei se pode falar aqui o canal de streaming que é no Netflix. Tá. Renascimento do Parto 1, 2 e 3. Então começa por ali, que a partir dali você vai conseguir pegar mais informações em outros canais. E informações um pouco mais científicas, né? E tem o meu canal também no Instagram. No Instagram, DRA de doutora Khadija Frois, né? Tá ali na tela para você. Tem bastante informação também para quem quer ter parto normal ou cesárea, e aí vai escolher o parto que ela quiser. Tem um canal direto com ela. Doutora, então eu quero mais pergunta, super diretora, eu quero mais pergunta aqui, claro. Super André, boa noite, André. Deus te abençoe. Gostaria de saber como agir no caso de um parto prematuro, doutora. Por exemplo, se uma mulher dá à luz no ônibus, qual o melhor procedimento? No ônibus ou de repente assim, em situações... por exemplo, meu pessoal, eu nasci com 7 meses e meio, doutora, por isso que eu sou elétrico assim, né? Ou seja, é prematuro ou em circunstâncias, de repente ali, emergenciais, doutora. É o André que está perguntando. Então, se ela está no ônibus ou, né, ou fora do hospital, a primeira coisa... Não cobrar passagem. Da criança. Atualmente a gente tem, né, as ambulâncias, o SAMU, né, tem os bombeiros, né, procurar, né, o número de emergência, já pedir para chamar, e enquanto para isso... poder... enquanto isso, aquecer. A principal coisa de um bebê prematuro, você tem que aquecer ele. Que o bebê, o recém-nascido, ele perde muito calor e isso faz com que ele... a troca de ambiente. Isso, ele quando nasce, né, tá no quentinho ali da barriga da mãe e aí ele não consegue respirar bem porque a temperatura já tá muito baixa. Então a primeira coisa é aquecer esse bebê. Mas antes mesmo do nascimento, preparar o ambiente, preparar a mãe naquele contexto ali, que é uma situação de desespero, né, para quem está assistindo aí, doutora. Sim, é tentar acalmar, né, porque como a gente sabe, como eu falei, a mulher é preparada para parir, né, então se o parto vai ocorrer, né, naquele ambiente, lógico, preparar o ambiente o mais confortável possível ali para ela e já chamando uma ambulância, né, e naquele momento que o bebê nascer, de preferência colocar já no colo da mãe, porque o próprio calor da mãe vai passar para esse bebê e vai aquecer ele e colocar numa coberta e ali aguardar o atendimento, né, e imediatamente ir para o hospital. Né? Então é importante se lembrar alguns números, 192, 190, ou seja, o que lembrar chama, né, para ajudar, porque são profissionais gabaritados e especialistas para isso, né? Com certeza. Doutora, temos ligação, 0300 210 1210, está vivo e já está acordado com muito carinho, viu? Então pode, olha que maravilha. Alô, boa noite, Fernanda. Alô, Fernanda. Cadê a Fernanda, minha gente? Vai tentando, gente, vai tentando aí com muito carinho, viu? Boa noite. Agora sim, Fernanda, boa noite, bem-vinda. Por que demorou? Boa noite. Boa noite, boa noite. Tô ouvindo, fala só comigo pelo telefone. Fala com o telefone só, esquece a TV um pouquinho, esquece a TV. Fala comigo pelo telefone, para não dar aquele atraso. Eu acho que estava perto da televisão, estava dando diferença. Isso, então quando a gente fala assim, esquece um pouquinho. Isso, perfeito. Agora sim, dona Fernanda. Fala da onde, querida? Bauru, São Paulo. Bauru, São Paulo, seja muito bem-vinda. Tá acompanhando o Saúde e Fé na sua casa aí com muito carinho?
família toda. Oh, que maravilha. Um abraço então para a família, um Feliz Natal desde já, viu? Dona Fernanda, e a senhora, quantos filhos teve? Eu tenho 2 filhas. A primeira, eu tive um parto cesárea. Cesárea. Né? Tive ela com 16 anos. Então foi um parto cesárea muito tranquilo. Certo. Até por sinal, assim, uma recuperação muito boa. E a segunda eu tive com 23 anos. E a indicação era cesárea, mas acabei indo para o hospital antes da data, né? Porque eu tive contração. E acabou fazendo esse parto normal. Uhum. E eu senti muita dor, sofri muito, tive que... eu levei ponto e tal, então assim, por que eu não consegui fazer essa cesárea nesse segundo parto? E esse segundo parto meu foi induzido ao parto normal. Muito bem. Eu queria perguntar para a doutora, se geralmente os primeiros partos cesárea, o segundo tem que ser cesárea também, ou ele tem essas orientações pelos médicos de induzir o normal. Muito bem, dona Fernanda, fez a pergunta, um beijo para a senhora, que Deus abençoe, um abraço para a família inteira, um Feliz Natal para vocês, viu? Fez a pergunta, vai ouvir a resposta, dona Fernanda. Então, provavelmente, se ela conseguiu ter um parto normal, é porque provavelmente tinha, não tinha tinha condições para isso. Como eu falei, né? Infelizmente, no Brasil, a gente tem muito essa cultura da cesárea, que a cesárea é melhor, que a cesárea não dói, né? Mas, como eu falei, a cesárea realmente tem uma taxa maior de óbitos, ainda mais numa menina de 16 anos, uma adolescente, Exato, né? O ideal... se ela tivesse condições, seria que fosse realmente até um parto normal. Mas deve ter tido algum motivo de ter essa cesariana. Mas nem por isso o segundo parto deve ser uma cesariana, só porque ela teve uma cesariana anterior, né? E provavelmente por isso que devem ter induzido ao parto. Mas é isso que está na mens coletiva, doutora. Se começou com cesárea, termina com cesárea. Vai ter 2, 3 filhos, enfim. Então, acho que é isso que a doutora está hoje dizendo assim, não, isso não é regra. Não é regra. Isso é importante saber. Passinhos de formiguinha, a gente vai lá tentando levar essas informações, né? Com programas tão maravilhosos como esse daqui, que está levando informações para as pessoas relacionadas a isso. Agora, né? no caso, doutora, assim, uma cesárea, só para a gente entender, nós não estamos julgando as opções das pessoas, enfim, mas para a gente entender, ok, o parto normal vem aquele momento da dor momentânea, as contrações, enfim, a dilatação, enfim, mas terminou isso, volta ao normal, a pessoa sente. Agora, a cesárea tem pontos, suturas, enfim, e quanto tempo, né? A pessoa em casa pode sentir aquela dor que ela não teve lá, pode sentir a dor de um ponto que arrebentou, de uma situação, de uma infecção, também pode isso pode trazer dores também, né? Então não é a questão da dor, né? Sim, com certeza. Além, se você for dor por dor, a dor da cesariana você vai ter mais ou menos 20 a 30 dias de dor, né? Além do que o risco de infecção, de deiscência, de abertura dos pontos, infecção dos pontos, da cicatriz, formação de hematomas, né? Que quando um vasinho acaba ali sangrando e aquilo ali pode formar um coágulo de sangue ali dentro da barriga, aderências, que são cicatrizes internas dentro da barriga da pessoa, que podem provocar dores crônicas, assim, lógico, a maioria não tem, tive uma cesárea, foi tudo bem, mas algumas pessoas têm essas dores crônicas devido a essas aderências, né? Então as pessoas acabam não falando, né, de todos esses malefícios, né? É lógico, a cesariana, como eu falei, ela salva vidas. O que a gente acaba condenando é aquela cesariana marcada por conveniência do médico ou por conveniência, às vezes, até da mulher, porque não tem informação, né? E acha que tudo bem, é só uma cesarinha, mas é uma cirurgia de médio porte, com bastante risco e que, assim, não deveria ser feita por conveniência, porque eu quero estar linda, maquiada na hora do meu parto. Entendeu? E lembrar sempre que o principal é você tem que se preocupar com a saúde do seu bebê, né? E os benefícios que esse bebê vai ter é de pelo menos você entrar em trabalho de parto, né? Que é a hora dele, a hora do bebê nascer, né? Esperar o momento dele,
né? Mesmo que você queira uma cesariana, mas você espera o momento dele, se você puder, lógico, se tiver todas as condições para isso. Eu creio que é importante a gente frisar aqui, que a doutora Kátia está falando com muita propriedade, é justamente você ter acesso a todas as informações. Não é assim, ó, eu vou fazer esse tipo de parto porque eu não quero sentir dor, então não importa, aí fechei a minha mente para não ouvir mais nada. Ou seja, escute até o final, vai até o final, ou seja, a cesárea, legal, mais rápido, tudo mais assim, mas olha o que vem depois disso, né? Olha o que vem Então considere tudo isso, pondere tudo isso também. Vale a pena? É um risco? Quer correr esse risco? Você e a criança? Ótimo, ótimo. Está acompanhada, tem uma estrutura que vai acompanhar, ótimo, perfeitamente, ou seja, mas assim, não negligencie os riscos, né, de tudo. Parto normal não vai ter, né, não vai ter. Agora, a cesárea tem essas complicações, pode ter essas complicações, é importante que você saiba de tudo isso na hora de optar, doutora? Isso mesmo, é isso que a gente sempre fala, a mulher, para ter o protagonismo, ela tem que, para escolher, ela precisa saber de todas as opções. Não tem problema se você queira uma cesariana marcada, mas você tem que estar ciente de todos os riscos e benefícios de cada tipo de parto. Ouça as pessoas, mas não vá pela cabeça das pessoas, né? Vá pelos profissionais, assim, gabaritados, capacitados, que vão orientar da melhor forma possível, viu, gente? Mais pergunta, queridíssima diretora. A Bianca, pelo WhatsApp, a Bianca Santos. Obrigado, Bianca, de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Obrigado de coração, que Deus abençoe. Precisei fazer uma cerclagem. Isso pode prejudicar o meu parto normal? O que ela fez ali, doutora? Até nós queremos saber. Cerclagem. O que é a cerclagem? É a Bianca. A cerclagem são pontos que a gente dá no colo do útero, como se fosse para fechar, como se fosse fechar a boca de um saco. Ok. Né? É a mesma coisa, a gente vai dar pontinho lá no colo do útero para fechar, para poder segurar o bebê. Por quê? Porque essa mulher provavelmente tem o que a gente chama de incompetência do colo do útero. É um colo que ele não consegue segurar, ele é mais frágil. Entendi. E provavelmente ela deve ter tido alguma perda gestacional anterior para poder diagnosticar isso. Então, ele é diagnosticado quando a mulher tem perdas tardias, com 5 meses, com 4 meses. O bebê simplesmente entrou em trabalho de parto nessa idade gestacional, aí a gente considera que é uma incompetência do colo do útero. Aí dá esses pontos de cerclagem. Aí, quando ela está com 37 semanas, mais ou menos no início dos 9 meses, a gente tira esse ponto de cerclagem e espera entrar em trabalho de parto normalmente. Não interfere no tipo de parto, ela pode ter um parto normal. Basta tirar os pontos. Como vale a pena perguntar, viu? Como vale a pena perguntar. Aliás, deixa eu falar para você, semana que vem, gente, nós vamos também ter um programa especial. Sabe do que a gente fala? Até mesmo para ser o capítulo 2 desse programa de hoje, se hoje é parto, nascimento, enfim, né? Amanhã depois, o programa da semana que vem é justamente a amamentação, né? Aleitamento materno. Então a gente quer trazer nesse contexto de advento, contexto de Natal, dar à luz e amamentar. Então a importância do leite materno é o tema da semana que vem aqui no Saúde e Fé. Imperdível também, viu, gente? Mais perguntas chegando a Super Juliana Aparecida de Santa Branca, São Paulo. Obrigado, Juliana. Já rezei tantas vezes aí na sua cidade, viu, Juliana? Boa noite, doutora. Existem exercícios recomendados para ajudar no parto normal? Aliás, doutora, exercício do parto, e a mulher que está gestante ali, ela deve fazer caminhadas, exercícios, sim, doutora? Com certeza, né? A mulher tem que estar ativa, se ela tiver, né, lógico, o médico dela tiver aprovado que ela possa fazer exercícios, ela deve fazer. Caminhadas, tudo isso ajuda ali a bacia da mulher, o bebê a se encaixar. Se adequar, né? Se adequar, né? E se encaixar para poder ela conseguir ter o parto normal dela. E até durante o trabalho de parto é importante que essa mulher se movimente, faça caminhadas. Existe um profissional que é a fisioterapeuta pélvica, né? Que é uma profissional que vai ajudar ela a preparar toda essa pelve dela para o trabalho de parto. É bem interessante também. Legal, legal. Dá tempo de fazer mais uma última pergunta. Evangelista Barbosa, de Goiânia. Obrigado, Evangelista. Boa noite, Frei. Minha esposa sofreu muito no parto do nosso primeiro filho, pois ela estava com muita dor e o obstetra mandou voltar para casa várias vezes, sem aplicar medicação. Gostaria de saber o que o obstetra deve fazer nesses casos para ajudar o paciente, principalmente para quem usa
a saúde pública como nós? Evangelista Barbosa, doutora. Isso é uma coisa muito comum, né? O que as pessoas têm que entender, como eu falei, tem que ter informação, porque provavelmente se ela foi mandada embora é porque ela não estava em trabalho de parto ainda. Né? Infelizmente, nos plantões, um alarme falso. Nos plantões, né? Eu já fui plantonista e sei como é que é. A gente, às vezes, não tem muito tempo, porque é muita paciente para atender, de conversar e explicar que isso não é um trabalho de parto, que isso a gente chama de pródromos, é um pré-trabalho de parto, e que essa mulher deve ficar em casa nesse período. A própria OMS, ela recomenda que a mulher só interne quando ela já está numa fase ativa, numa fase avançada do trabalho de parto, para que ela não precise ter muitas intervenções. Então, o que deveria ter sido feito é acolher esse casal e dar as informações necessárias, né? Que maravilha, gente. Quantas informações. Eu queria continuar com o tema, mas televisão também é horário, né, gente? Tivemos o prazer de conversar com a doutora Cádia Frois, nossa médica obstetra e ginecologista. Um contato aí na tela aparecendo para você, 12 996467786. E tem o Instagram, siga no Instagram, @doutora DRA Cádia Frois. Está na tela para você copiar.